eu sou Priscila Gomes e estou apresentando Tabelinha do Lugar de Juca Kfouri, que não é bobo nem nada e foi para Londres cobrir as Olimpíadas. Do meu lado continua aqui ele de castigo, Vitor Biner. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Priscila. Olha, era um castigo se Juca Kfouri estivesse ao meu lado, mas com você é um privilégio enorme, tanto intelectual quanto estético, para fazer a tabelinha. Muito obrigada, Vitor. Vamos ver se continua isso, né? Se a gente vai conseguir se entender. Aqui você vai ter uma química, você vai rolar uma química. A química já tem, só depende de você. Agora, o internauta vai acompanhar uma tabelinha desquifurizada. Nosso objetivo é destruir tudo aquilo que o Juca Kfouri idealizou. Combinado. Aliás, vou começar hoje, dia 23 de julho. 23 de julho, né? Isso. Faz um ano que a Amy Winehouse morreu. Nós queríamos prestar uma homenagem. Conte aí, Vitor. A gente queria prestar uma homenagem à Amy, porque eu, por exemplo, acho que a Amy, como atitude, ela é muito mais rock and roll do que um monte de bandas que se dizem bandas de rock. Que vieram depois do Ramones, que o não sei Ramones se é o rock and roll do rock and roll. Ramones e Motorhead são o rock and roll do rock and roll do rock and roll. Agora, o Juca teve a pachorra de ligar de Londres, onde ele gasta a verba de alimentação da empresa em vinhos caros, para vetar a entrada do clipe de Amy Winehouse, porque o Juca não gosta. Quer dizer, O Juca gosta de ela ir de costa para trás. Quer dizer, ele está bebendo vinho no dia que a Amy Winehouse faz um ano. Às custas da empresa. Que é praticamente uma homenagem à mulher também. Concordo. E não deixa a gente fazer a nossa homenagem. Não deixa, ele interfere de lá. E se recusou a entrar pelo telefone conosco. Vamos ver se semana que vem o Juca Kfouri vai ser um pouco mais maleável. Semana que vem tem jogo, acho que ele não vai ter muita opção, né? Tem que ver se não vai ter nenhum jogo de basquete para ele assistir, para atrapalhar o horário. Acho que nesse horário nada vai incomodar o descanso olímpico de Juca Kfouri. Agora, Vitor Biner, temos muita coisa para falar hoje. Lucas, que sai e não sai do São Paulo. Oscar, que também sai e não sai do Inter. Rafael, goleiro do Santos, que está lá na Inglaterra, se machucou agora de manhã, ontem, agora nos treinamentos, e já virou dúvida para as Olimpíadas. E, apesar do Mano ter levado três goleiros para lá, só 2 estão inscritos, ou seja, pode ser que, se o Rafael seja cortado, a gente tem um grande problema aí. Mas eu acho que no caso desse... eu não li o regulamento, mas deve ser permitida a inscrição de outro jogador. Ele ainda pode se inscrever, mas enfim, tem Joel Santana também, que deu tchau para o Flamengo. Ou foi dado tchau para ele? Foi dado tchau, foi expulso, tomou um pé na bunda e teve muitas estreias nesse fim de semana. Fernandão estreou como técnico no Inter, Obina estreou no Palmeiras e Seedorf estreou no Botafogo. Isso. Como foram essas estreias, Bini? Olha, o Seedorf teve uma estreia mais discreta, a mais discreta das 3. No primeiro tempo ele deu um passe para o lance mais perigoso do Botafogo, mas o time em si conseguiu pressionar na segunda etapa, mas assim, o Seedorf ainda não jogou o que pode, tem 37 anos, mas é um atleta que se cuidou bastante, tecnicamente muito acima da média, campeão da Liga dos Campeões pelo Ajax, pelo Milan, pelo Real Madrid. Está falando de um jogador especial, um jogador que vem interessado em jogar bola também, ao contrário do que muita gente disse. Só que precisa de tempo para se encaixar, para se adaptar ao futebol brasileiro, não vai poder jogar partida após partida. Eu acho que das 3 estreias, era a mais esperada e foi a mais discreta. O Fernandão... Mas ainda assim, ele fez uma bela jogada lá em algum momento. Fez, mas assim, o Seedorf tem que ser ali o líder do meio campo do Botafogo. O Seedorf tem que ter um papel para o Botafogo parecido com o que o Juninho tem no Vasco da Gama. E tem competência para isso. Então, ele ainda não conseguiu exercer esse papel de líder do meio campo, de comandar os também jogadores ao redor. redor. Tem uma semana, né? Normal, que não acontece do dia para a noite. E não dá para esperar que o Seedorf jogue quarta, domingo, porque vai arrebentar o jogador. O Oswaldo tem que saber utilizar o Seedorf. E vai ter ali um pequeno problema, porque ele vai precisar fazer algumas adaptações táticas para jogar com o Seedorf e sem ele. O Botafogo dificilmente vai conseguir atuar da mesma maneira, com o mesmo posicionamento, quando ele estiver ou não dentro de campo. Aliás, ele que já tem apelido, tá sabendo? Não tô sabendo. Os amigos, a galera lá do Botafogo já colocou o apelido. Não, Sidão. Ficou bonito. Legal. Cido ou Sidão, porque eles acharam que Seedorf é muito comprido para berrar no meio do jogo. Passa aqui, Sidão. Sidão. É nóis, tem a ver. Já tá na alma. Vamos falar então da última estreia, que foi do Obina. Obina melhor que Eto'o. Então, o Obina, eu vou ser obrigado a dar uma kifurizada aqui. Você falou que não ia dar Eu não ia, mas você está me obrigando.
Enquanto a nossa querida Ana Garden já fica desesperada procurando chuteira de ouro, perna de pau, eu vou primeiro falar do Fernandão, enquanto ela procura, e depois a gente vai emendar no Obina. Isso, então tá. O Fernandão substitui o Dorival. Dorival que, segundo li na imprensa gaúcha e ouvi algumas informações, não tinha comando do elenco do Internacional. O Fernandão, no caso, participou ali dessa demissão e assume o cargo. É uma situação estranha, mas é um jogador que taticamente era inteligente. Não tem experiência como treinador, mas tem ali conhecimento dos jogadores, né, conhece o Internacional. Eu acho que é uma experiência válida. Tá? E o resultado... Mas ele não é novo, não, para virar técnico? Ah, mas isso é besteira. É? Eu acho isso uma besteira sem tamanho, essa coisa da idade. Eu acho que a experiência é importante. O que você acha que conta mais, então? Porque ele é um jogador novo que virou técnico. Isso. Aí tem um monte de técnico que não jogou, mas tem muita experiência. O que você acha que conta melhor para formar um técnico? Conhecimento. Assim? Eu acho que o técnico, em primeiro lugar, ele tem que ter conhecimento de futebol, ele precisa entender quais jogadores tem, como juntar as características deles para formar uma equipe. Um time de futebol é como se fosse um quebra-cabeça, Priscila. Não adianta você ter uma peça muito bonita, outra feia, e elas não se encaixam. O encaixe tem que ser preciso. E o treinador precisa entender isso. Ele precisa imaginar as características dos jogadores, como elas vão se encaixar, posicionar a equipe, trabalhar. Essa é a primeira coisa. A segunda, saber administrar pessoas. Precisa administrar egos, porque os jogadores de futebol hoje em dia são estrelas, né? Não são trabalhadores comuns. Infelizmente, deveriam ser. Tem os que são. Danilo, por exemplo, do Corinthians, eu sempre gosto de dizer, é um trabalhador comum. Decide Libertadores, decide Campeonato Brasileiro, mas é um trabalhador comum. Não deixa a profissão inflar o próprio ego. Mas a maioria dos jogadores hoje não são pessoas comuns. São estrelas. E para você administrar ego... Vou dar um exemplo bobo aqui, enquanto que não posso falar com o Juca, que nunca me dá tempo. O jogador de futebol reclama que tem que treinar. Pois é. É a única profissão do mundo que o cara reclama que tem que ir no trabalho. E tá cheio de jogador assim. E tá ganhando milhões para isso. Eu não estou nem entrando nesse mérito, né? Porque você assina um contrato para trabalhar numa empresa ou num clube, você vai trabalhar. O jogador reclama que tem que treinar. Porque ele acha, por alguma razão, na cabeça dele, que isso atrapalha a vida dele. Por quê? Porque não tem noção da realidade. Porque os torcedores e jornalistas e dirigentes permitem isso. Tratam os caras como celebridades, né? Com um bando de mimados. E o Fernandão, só para a gente emendar, o Fernandão tem conhecimento tático, pelo menos em campo tinha. Sempre foi líder nos times onde trabalhou, ou seja, ele tem uma ascensão sobre os jogadores, conhece o Inter. Eu acho que eu arrisco que vai dar certo, até porque eu também não sou um grande fã do Dorival Júnior, que saiu. Muito bem. E agora o Obina, né? Não, peraí, antes, já que você falou que o time é um quebra-cabeça, tem que conhecer as peças, e disse também que o Fernandão é bom, conhece tática. Como jogador, vamos ver a entrevista coletiva que o Fernandão fala exatamente isso, que ele só trocou as peças. Na verdade, eu não mudei o sistema, mudei as peças só. O Fred fez o que o Elton estava fazendo, o Elton veio para a lateral, porque estava existindo a questão da mecânica, que eu estava dizendo, que a nossa saída estava toda pelo lado esquerdo. E o Jajá estava com uma marcação individual do zagueiro em cima dele, o Dago estava muito aberto, o lado direito não estava fazendo diagonal. E a gente estava tendo um pouco de dificuldade para tocar a bola. Estava sobrando uma diagonal ali para o Elton do outro lado entrar. E para a gente ter um pouquinho mais de toque de bola, de qualidade de saída, o Fredinho, foi o que eu pensei, de trazer o Fredinho ali para o lado dele. Foi ele que fez o sistema defensivo da maneira que eu pensava, da maneira que eu imaginava, para ficar do lado do Igor, para pegar essa subida do lateral e encaixar a marcação rodando. E abrir o Otavinho do lado esquerdo para não ter o problema do lateral de lá subir, nos causar. E aí o Fred, pela qualidade dele também de jogar, que é um meia, acabou tendo espaço ali. E o Jajá cresceu também, vindo para a função do Fred. Então, foi mais ou menos isso. Não foi troca de sistema, na verdade, foi uma troca de peças somente. Aí a explicação de Fernandão para o seu bom desempenho, sua boa estreia. Mas ele tem uma leitura tática também. Ele já fala das opções de saída de jogo, quem faz o quê, ou seja, do encaixe. E é bom que... Tudo bem que o Atlético Goianiense está em péssima fase, tentando se recuperar no campeonato, candidatíssimo ao rebaixamento. Mas ontem o Inter, que tinha uma equipe superior
a do Dragão, não tinha seus principais jogadores. Então, por exemplo, o Inter entrou com o meio campo ontem com o Igor Guinhazul, Elton e Fred, na frente da Dagoberto e Jajá. Jajá jogando no meio campo, fazendo o vai e vem, ou seja, não era o Inter mais forte do campeonato. E a vitória foi bastante convincente. Eu acho que a direção do Colorado tomou um caminho certo. A gente vai saber depois, né? Mas tomou um caminho certo. Lembrando que Inter e Santos estão super desfalcados exatamente por causa da seleção brasileira que está lá em Londres. Agora vamos falar do melhor que o Eto'o, do Obina. É isso porque você é flamenguista e a gente, você comprou essa ideia. Flamenguistas deste Brasil sempre cantaram. Obina melhor que Eto'o. Bom, Obina... E ninguém acreditou. Vamos falar Agora os palmeirenses vão juntar-se a gente nesse coro. Chuteira de ouro e perna de pau, por favor, Ana Gabi. Vamos lá. Chuteira de ouro pro Obina. São dois personagens. O óbvio, Obina. O Obina, porque marcou gol, deu assistência e chutou uma bola na trave. Não é melhor que o Eto'o. Ele chutou uma bola na trave, que acabou o gol do Márcio Araújo. Na vitória do Palmeiras contra o Náutico, o Palmeiras que pegou em embalo, está muito confiante, competitivo. Né? Antigamente, algum time ameaçava o Palmeiras, são coisas do futebol. O Náutico ontem teve alguma chance quando o jogo estava 1 a 0 Palmeiras. O Obina, inclusive, teve um gol anulado, corretamente anulado, que estava impedindo, mas teve um gol anulado. Antigamente, o Palmeiras teria tomado o gol do Náutico. Não me pergunte o porquê. Mas teria tomado o gol do Náutico e não conseguiria se recuperar. Da semifinal da Copa do Brasil em diante, do jogo do Grêmio em diante, o time do Palmeiras ganhou força de marcação, com o título ganhou confiança, mesmo cheio de desfalques, consegue ser competitivo. E ontem, graças à grande atuação do Obina, na reestreia dele no Palmeiras, o Obina que saiu daquele jeito conturbado da equipe, depois da briga com o Maurício, conseguiu a vitória. Nosso outro chuteira de ouro, eu acho que mais do que justo, é o Bernardo Galo, que meu amigo Mário Marra, comentarista da CBN, gosta de chamar de meu menino, Mário Marra, que gosta pouco do Atlético Mineiro, porque o Galo é líder do campeonato, com uma campanha sensacional, sofreu no primeiro tempo contra o Sport, mas deu um vareio na segunda etapa. Eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Cuca, o Ronaldinho jogou super bem, o Danilinho foi fundamental, mas o Bernardo é o jogador que mais cresce. O Bernardo é o jogador ali que mais me encanta, é criativo, chega bem à frente, auxilia na marcação, essa linha de 3 do 4-2-3-1, armado pelo Cuca, quer dizer, ele ajuda o lateral. E aí eu emendo só para fazer uma crítica, já que a gente vai entrar no perna de pau. O Dorival Júnior chegou a usar o Bernardo de lateral. Quer dizer, eu não consigo entender isso. Tá? O treinador chegou a usar o Bernardo de lateral. E eu já posso me dar o perna de pau aqui? Pode. Posso me dar o perna de pau? Eu preciso de autorização da Priscila. Se fosse Juca Kfouri, eu não pediria autorização. É que eu ia te fazer uma outra pergunta antes, só do Atlético. Você falou da confiança que o Palmeiras ganhou aí, que saiu com o título da Copa do Brasil, saiu da zona de rebaixamento, pode ser que comece a ganhar, né, agora, assim, embale. E o Atlético está embalado. Continua favoritíssimo ao título até então? Olha, eu acho que ao contrário do que muita gente diz, que o Atlético vai perder fôlego, que o Atlético vai cair de produção. Cair de produção vai porque você não consegue manter esse nível, esse percentual de pontos do Galo. São 84,8% de aproveitamento de pontos no campeonato. Você não consegue manter isso com o campeonato inteiro. Provavelmente com 70%, 69%, assim o time vai ser campeão brasileiro. Talvez até com menos. Tá? Então vai cair um pouco de produção. Hoje você aposta neles para ser campeão? Não. Quem que você... Mas é muito cedo. Assim. Se eu tivesse que arriscar, tá cedo. O Fluminense. Agora, você acha que o Fluminense ainda se recupera? Eu acho que o Galo, diferentemente dos outros anos, tem um time capaz de ser campeão e tem um elenco para disputar o campeonato inteiro. Né? Houve oportunidades em que o Atlético começou bem o torneio e caiu de produção, só que o Atlético não tinha time para brigar lá em cima. Esse ano tem. Sabe? O Atlético tem time para ir para a Libertadores e para brigar pelo título. Por que eu aposto no Fluminense? É uma aposta totalmente... Assim, é um chute. Não é aleatória. Eu acho que o elenco do Fluminense é um pouco melhor que o do Atlético. Então, quando eu imagino quanto os times podem evoluir, a tendência é que evoluam ao longo do campeonato, eu vejo o Fluminense evoluindo um pouco mais do que o Atlético. E o Fluminense tem um ponto a menos que o Galo só. Eu acho que a diferença do Galo para o Flu hoje, e o futebol que o Galo joga é bem superior ao do Fluminense nesse momento, não quer dizer que no confronto entre eles vai ser melhor, mas
Quando a gente vê o Atlético jogando contra o time X, o Fluminense jogando contra o time X, o Atlético se impõe com mais facilidade. O Atlético é mais forte. Está mais azeitado. Ofensivamente é superior. Agora, eu acho que essa diferença tem a ver com o encaixe tático, com a questão do entrosamento, o aumento da equipe, o trabalho do Cuca, mais uma vez, um trabalho excelente. O do Abel também mas eu vejo o Fluminense com mais potencial de crescimento e alguns jogadores experientes que podem fazer a decisão. Mas aí, de repente, um Deco se machuca, fica aí 6, 7 jogos fora, acontece com o Fred isso toda hora. E aí, esse prognóstico vai por água abaixo. Né? Não chegamos nem na metade ainda. Eu acho que o Fluminense tem o melhor elenco do país hoje. Ainda podem contratar jogadores, podem perder jogador para o mercado externo, porque a janela fora está aberta, mas hoje o Fluminense tem o melhor elenco do país e eu estou apostando no melhor elenco. Tá certo. Então, para quem é a sua perna de pau, que aliás é minha também. A perna de pau foi definida ontem, antes da demissão do Joel, na direção do Flamengo, né? Eu acho que tudo precisa ter um limite. Quando o Ronaldinho foi mandado, quando o Ronaldinho saiu do Flamengo, a direção, inclusive nessa entrevista coletiva da Patrícia Amorim com o Zinho, disseram que acabou a festa, que iam botar ordem na casa, que futebol não se fazia daquele jeito, que tinha que se mudar o comportamento. Aí foram contratar o Riquelme. Riquelme é um dos maiores preguiçosos da história do futebol mundial. Riquelme é um jogador que costuma se colocar acima das camisas dos clubes que veste. Riquelme arrumou problema em todos os times que trabalhou. Arrumou problema no Boca Juniors do Bianchi. Riquelme joga muito, tá? Jogava muito. Arrumou problema no Boca Juniors do Bianchi. Arrumou problema no Barcelona, com o Luis Van Gaal, o técnico. Foi no Vila Real. Eu vou contar uma história aqui. Ele chegou e me contaram, ele chegava no treinamento, cabeça baixa, falando no celular, não cumprimentava ninguém. Passou algum tempo, foi estrear. No dia da estreia, ele coloca um rádio grande no vestiário, tocando cumbia alto. Ele não falava com os jogadores. Os jogadores olharam para ele. Riquelme olhou para os jogadores e aumentou o volume. Saiu de lá, obviamente, em situação ruim. Obrigado. Agora, recentemente, no Boca Juniors, teve um monte de problemas com o Falcione, o treinador, porque não ia aos treinamentos. Quer dizer, um clube que diz que pretende botar ordem na casa, que reclama de disciplina do Ronaldinho. Tinham mandado embora, né? Reclama da disciplina do Ronaldinho, diz que saía à noite, chegava cansado para treinar, que não foi viajar com a equipe para aquele amistoso no Piauí. E busca um jogador, se dispõe a pagar uma fortuna, segundo informações que a gente tem, R$500 mil por mês. Um jogador que não está nem aí para nada, que desde o começo da carreira é muito indisciplinado, e agora, campeão de várias coisas, consagrado, com dinheiro, ia vir aqui fazer o quê? Comer e dormir. Ia jogar um jogo bem, sumir 9, 10, faltar em treino, e arrumar todos os problemas. Então, não é possível que a direção do Flamengo não saiba disso. Se a gente tem essa noção, sabe? O Zinho é um sujeito bem informado. Então, me parece que a direção do Flamengo está totalmente perdida, sem rumo. Como mostrou estar sem rumo quando contratou o Joel Santana, hoje demitido, vão ter que pagar R$2 milhões pela rescisão de contrato, quer dizer, dinheiro do clube, sabe? É dinheiro que tanto faz, né? Parece que não é um dinheiro sem dono, parece que os sócios... Então, o Flamengo tem uma das 2 maiores cotas de televisão da transmissão, vive endividado. Essa história de eu finjo que jogo, eles fingem que pagam, do Vampeta é uma história antiga, ou seja, não é novidade, é uma coisa de várias gestões do Flamengo, não é só dessa. Quer dizer, não sabe escolher um treinador, não sabe escolher jogador, não sabe manter a disciplina no elenco. O Flamengo tem uma mídia natural enorme, porque o Flamengo é o time da maior torcida do Brasil. Qualquer coisa que se faz o Flamengo sai em todo lugar na imprensa. Quando você vê uma foto do Rio de Janeiro, turística, você vê o Cristo Redentor e você vê uma bandeira do Flamengo ao lado, comum, você não vê do Fluminense, não vê do Vasco, não vê do Botafogo, e nem assim o Flamengo consegue se colocar acima dos outros. Por quê? Porque a gestão do clube, a política, é muito complicada. Mas, falando nisso, Vini, tem muito flamenguista querendo que o Flamengo caia. Não, você acha que isso é resposta? Não, as pessoas acham que, se cair vai resolver. Corinthians caiu, resolveu. Vasco caiu, resolveu. Mas é isso mesmo? Ou é viagem da galera? Eu não consigo entender como... O torcedor torce contra. Não, na hora da raiva até faz isso. Acho que pouca gente deve torcer para o Flamengo cair. Alguns devem pensar exatamente no que você diz, mas eu não consigo entender por que você precisa ser rebaixado para fazer aquilo que você pode fazer estando na primeira divisão. Não consigo entender. Então, eu não concordo com isso. Talvez gere algum choque político, alguma coisa dentro do clube, que mude as atitudes, mas essas coisas têm que ser mudadas independentemente da colocação do Flamengo
no campeonato. O jogador tem que ser disciplinado, por quê? Tem que ser disciplinado. O clube tem que pagar em dia, porque tem a obrigação de pagar em dia. E se não pode pagar X, não se comprometa a pagar. Se precisar passar um período para reorganizar as contas, passe o período para reorganizar as contas. Porque o Flamengo é gigante. O Flamengo é um time de mais de 30 milhões de torcedores. O Flamengo deveria ter sempre ou o melhor ou um dos 2, 3 melhores elencos do país. Os principais técnicos deveriam querer trabalhar no Flamengo. Não querem. Porque o Flamengo é um mar de problemas e é um mar de problemas por causa da direção. E falando em saída do Joel... E eu pênalti de pau a direção do Flamengo por causa disso. Exatamente. E falando na saída do Joel, quem você acha que vai para lá? Então, agora o nome mais especulado é o do Dorival Júnior. Vai ser um outro erro. Tá? Lógico que o time pode encaixar, as coisas acontecem no futebol, tem treinador ruim que já foi campeão do mundo, mas o Dorival é um técnico razoável, não é um técnico ruim. Mas, como a gente falou, o pessoal do Inter reclamou que o Dorival não tinha comando do elenco. Quando o Dorival saiu do Santos, também se disse isso. Teve alguns entreveros com o Neymar, o lance do pênalti, e principalmente tomou uma bronca do Ganso quando quis substituir o jogador na final contra o Santo André. O jogador na época de 19 anos de idade, 18, 20 anos de idade. Quer dizer, o treinador, se eu sou técnico, eu entro no campo e tiro ele. Pego ele pelo pescoço. Mas também não é um pouco de culpa da diretoria, do time que tinha que ter dado respaldo para o cara? Então, é culpa. Quando a diretoria não dá respaldo, a diretoria sempre tem culpa. Que foi o caso do Neymar, né? Porque do Ganso estava no meio do jogo. Ainda vamos deixar para lá. Mas o treinador tem que se impor, que isso? Mas, cara, depois o Neymar lá brigou, ele ficou e Dorival foi. Um detalhe, eu até acho que o Ganso não tinha que sair do jogo. O Dorival estava errando na hora de tirar o jogador. Mas a partir do momento que ele toma a decisão e que ele manda sair... É chefe, tem que ser. É chefe, é o comandante. O treinador é o comandante. Ele está lá como gestor do futebol da equipe, dentro de campo. Então, quando a gente imagina o Flamengo, de novo, dizendo que vai botar ordem na casa, alguns problemas de comando no elenco, errando contratações, vai escolher um treinador que sai de 2 clubes sem ter o controle do elenco, não sei, não me parece a decisão mais inteligente, né? É contraditória até. Falando em gente que não aparece para treinar, para jogar e companhia, só para registro, o Adriano já faltou 4 vezes lá no Flamengo. Em quantos treinos? Não, na semana passada ele não tinha aparecido ainda, basicamente. E hoje eu ainda não sei. Não sei se já teve lá, gente, mas até sexta-feira ele já tinha faltado 4 vezes. Eu acho que o Adriano tem que virar notícia o dia que ele for treinar. Que ele for treinar. Que ele for treinar 1 mês, 2 meses, fizer fisioterapia como tem que fazer, por 1 ou 2 meses seguidos. É só pra gente falar um pouquinho mais mal do perna de pau. Dos pernas de pau da direção do Flamengo. Direção do Flamengo, só por isso que eu fiz esse registro. A direção do Flamengo tem, digamos assim, uma arma muito potente na mão, só que na mão deles se transforma numa biriba. É uma biribinha, não sei se é. É isso. Bom, temos muita coisa para falar. Vamos falar antes do Bola de Cristal, porque a gente tem apostas pra caramba para fazer. Vamos comentar um pouco essa novela do povo que vai ou não vai para a Inglaterra? Porque essa ida da seleção tá rendendo frutos lá, né? Porque tá todo mundo aproveitando para encontrar os dirigentes dos clubes. Então, o Lucas encontrou o pessoal do Manchester, o Oscar o pessoal do Chelsea. Você acha que eles vão ficar? Como é que... Você tem informações de bastidores? Não, o Oscar mesmo, quando o São Paulo fez aquele acordo com o Oscar, boa parte do dinheiro saiu do empresário do atleta. O empresário não vai pagar aquela fortuna, alguns milhões de reais, uma pessoa física, né? Ou para uma empresa que, teoricamente, não tem tantos produtos assim, não vai pagar milhões de reais sem ter certeza de um retorno depois. Então já tinha conversa, eu acho que o Oscar se manda, o Inter tem contratado jogadores para a posição, o Oscar, já se preocupa com isso. Hoje a gente deu uma matéria sobre isso, o acerto verbal já está feito, basta assinar, ele está lá agora, é capaz que assine a qualquer momento. Eu ouvi alguma especulação também sobre a possibilidade do Oscar para Paris Saint-Germain, mas como está no Chelsea, já fez o exame no Chelsea, já fez exame, tudo, eu acho que o Oscar vai ser jogador do Chelsea. O Lucas, o São Paulo tinha pedido um pouco mais de dinheiro para o Manchester United. O São Paulo nunca encerrou as negociações. E parece que o Manchester está disposto a pagar. O Alex Ferguson também deu uma declaração dizendo que o atleta está próximo do acerto. O Daily Mirror, o jornal britânico, ontem noticiou que o Lucas era jogador do Manchester United. O acordo ainda não está 100% acertado, mas a tendência
é que o Lucas vá. Ney Franco falou hoje por telefone na TV Bandeirantes que o acerto ainda não aconteceu, que ele conversou por telefone com o Lucas e que ainda não tem nada acertado. Uma tendência, né? Caso o Lucas saia, é um grande problema para Ney Franco? É um grande problema, porque o São Paulo, e aí tem a ver com essa brilhante ideia da CBF de mudar a data de transferência, da janela de transferências, porque nós, brasileiros, que hoje conseguimos contratar mais, ainda somos um país de clubes que vendem jogadores. Então a lógica, pelo menos nessa cabeça careca, parece simples e óbvia. Você primeiro vende, você tem o dinheiro em caixa e aí você tem algum tempo para contratar. Nossa janela está fechada, a dos europeus está aberta. Então se o São Paulo vende o Lucas hoje, o São Paulo não tem como buscar jogadores fora do país, onde estão os melhores jogadores, para repor a perda. E clube de futebol não é banco. O clube de futebol existe para ganhar títulos. Ao mesmo tempo, a direção do São Paulo, que também tem feito um monte de bobagens, ela não vai chegar para o torcedor, como deveria, se fizesse isso, dizer o seguinte, olha, nós vamos tentar aqui uma vaga na Libertadores, e nós vamos investir ano que vem na contratação de grandes jogadores, se a gente se classificar para a Libertadores, com esse dinheiro do Lucas. Porque não tem como repor. E o São Paulo, com o Lucas, hoje, tem muito mais chance de conseguir uma vaga na Libertadores do que sem o Lucas. Não tem um jogador do mesmo nível no elenco. Então, se a gente for pensar no investimento médio prazo, para o ano que vem, se o dinheiro for bem utilizado, essa é uma outra questão, o São Paulo pode fazer um bom negócio. Quando a gente pensa no desespero do São Paulino, que viu o Corinthians ser campeão da Libertadores, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, o Santos campeão paulista, não conta tanto, mas viu o Santos ser campeão paulista, é um péssimo negócio, porque não vai ter outro jogador do mesmo nível, ou outros jogadores que tornem a equipe forte, porque o São Paulo vai investir esse dinheiro em atletas, porque a janela está fechada. Então, é uma equação complicada. Eu, no lugar da direção do São Paulo, eu venderia, mas eu chegaria para a torcida e falaria, olha, vocês vão precisar de paciência, podem me xingar, podem pegar no meu pé, nós vamos usar esse dinheiro o ano que vem. Mas a torcida entende? Bom, se entende ou não entende, é um problema de cada indivíduo. Eu acho que o papel do dirigente é falar a verdade. E acho que falta essa transparência no São Paulo ao lidar com o torcedor. Quando o São Paulo fez uma reformulação, colocou Baresi de técnico, depois trouxe o Carpegiani, o São Paulo nunca falou, olha, a gente precisa de um pouco de tempo. Já o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro no Santos, que está sendo muito criticado, quando ele assumiu a presidência do Santos e disse que o clube tinha problemas financeiros complicadíssimos, foram lançados os garotos, Neymar, Ganso. E ele foi a um programa do qual eu participo, no Cartão Verde, e disse, torcida do Santos, eu preciso de 6 meses, sem cobrança. Dali eu vou conseguir investir. Naqueles 6 meses, o Santos ganhou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, os garotos estouraram. O Neymar estourou, o Ganso estourou, eles fizeram sucesso. Mas ele teve, digamos assim, a inteligência, a sinceridade de chegar para o torcedor e falar, ó, não é para agora, é para depois. Se acontece agora, ótimo. Se acontece depois, o torcedor está avisado. Eu acho que no São Paulo falta essa humildade ao lidar com o torcedor. E São Paulo e Figueirense, o que você achou? Acho que o São Paulo melhorou um pouco a parte defensiva, os jogadores mais comprometidos, né, com mais pegada. O Ney Franco armou uma equipe mais também de acordo com as características deles, dando um pouco mais de saída pelos lados, onde o Cortez e o Douglas avançam bem e não marcam tão bem assim. A vitória foi justa, mas o São Paulo precisa melhorar bastante para conseguir brigar por Libertadores e por título. Tem elenco, diferentemente do que muita gente pensa, o São Paulo tem elenco para poder brigar por uma vaga na Libertadores, mas o Ney Franco não vai ter muito tempo para trabalhar. O Ney Franco é um técnico, quando acaba o jogo, ele vai assistir o vídeo da partida, passa para os jogadores, leva os jogadores ao campo para tentar colocar aquilo que ele apontou de erro, para corrigi-los. Só que agora, ele hoje está fazendo a recuperação física dos jogadores, vai ter amanhã para treinar, quarta-feira tem jogo de novo, ou seja, não é o período para você fazer acertos, isso deveria ter sido feitos no Campeonato Paulista, mas com Emerson Leão, tática e trabalho competente e não passam nem perto. Muito bem, já que estamos falando de como foi Figueirense e São Paulo e temos apostas para fazer, tem muito jogo essa semana, vamos ao Bola de Cristal. Eu achei que ia perder feio, tá? Eu falei pro Juca ontem que eu falei... Eu, representante de Juca Kfouri, vencedora. Então, mas também, olha, eu falei pro Juca que eu estava com mau pressentimento, quem acompanha a tabelinha sabe que eu estava sem convicção nas minhas apostas. Eu acho que não foi tão ruim assim, porque no final das contas eu perdi, porque o Juca decidiu apostar no Brasil e Grã-Bretanha no Brasil, e eu apostei no empate só por
por apostar. Contrariar? Só para contrariar. Eu não conhecia a seleção da Grã-Bretanha. Eu tinha visto quais eram os jogadores, mas a seleção sem entrosamento. Você assistiu o jogo? Assisti. Como Tinha é que foi? uma seleção... O Brasil foi melhor, mereceu vencer. A seleção da Grã-Bretanha sem entrosamento. Um pouco sem identidade. Né? Não sinto naqueles jogadores a vontade de defender uma camisa da Grã-Bretanha. Né? Lá tem o inglês que acho que queria defender da Inglaterra, o da Irlanda, o de Gales e assim por diante. Zagueiros pesados. Acho que o amistoso... Neymar foi bem vaiado e chamado de caicai. O que você acha disso? Mas isso é uma coisa porque lá não se admite essa coisa do diving, né, dos jogadores se atirando. Lá isso é um pecado mortal. O inglês não vê problemas no carrinho, ele vibra quando o jogador dá um carrinho, um tackle, e critica quando o jogador se atira. Mas Neymar ficou esquentadinho, né, por causa dessa história. ficou bravo. Neymar com seu cabelo restart. Meio punk, de boutique. Mas ele vai... Será que ele vai aprender a lidar com isso, Vini? Porque se ele ficar esquentadinho cada vez que ele for vaiado, daqui a pouco o cara não vai jogar, né? Eu acho que o Neymar é um jogador ainda... Ele é novinho, ele ainda a gente tá sabe aprendendo. disso, mas, gente, toda vez que ele é vaiado, ele fica puto. Alguém tem que dar um... Mas é bom que ele tem reage. que dar um puxão de Eu ficaria orelha incomodado se nele. fosse jogador que é vaiado e não liga. Tá cheio, hein? Isso é verdade. O Neymar vai... Não acho que ele não tem que ficar puto, mas eu acho que ele tem que saber, porque ele tem que entender, aprender, entendeu? Tem que aprender a lidar com as Exatamente. situações, claro. Mas eu acho que isso Ele só gosta mais de uma dar etapa. pausa, não pode também. Uma vez o Neymar tinha tomado, eu não lembro de quem, uma cotovelada na boca, e ele usava aparelho, e sangrou. Aí eu vi o Juca mesmo, porque é o fim do mundo, porque tem que proteger o Neymar, porque os árbitros... Árbitro não tem que proteger ninguém, árbitro tem que cumprir regra. O jogador entrou em campo, desculpe, são todos iguais. Árbitro não tem que proteger ninguém, árbitro cumpre a regra. E quando o Neymar tomou essa pancada, eu falei, olha, Juca, tá vendo que coisa boa? Agora ele vai aprender a se defender, vai aprender a jogar com dor, vai aprender coisas que são necessárias para ele vencer no futebol. Aprendeu muito desde aquela época, ganhou a Libertadores, né? Mais e acho que continua aprendendo. Então vamos lá, vamos repassar aqui o Bola de Cristal, o amistoso, o Juca apostou no Brasil, o Vitor no empate. Brasileirão, Santos e Botafogo deu empate, deu ponto para o Birner. Grêmio e Sport deu Grêmio, Juca e Birner pontuaram. Cruzeiro, deu Birner também. Juca errou também. Olha só, tá parecendo que só você tá acertando, Pois é. mas calma, a gente acertou aqui na contagem. O Náutico e Ponte Preta, os dois pontuaram, deu Náutico. Flamengo e Corinthians deu o Corinthians, os dois também pontuaram. Vasco, ninguém acertou, todo mundo. O Juca apostou no empate e o Vitor no São Foi Paulo. um baile do Vasco, que nem jogou tão bem assim para dar o baile no São Paulo. Pois é, Atlético Mineiro foi 3-1 com o Inter, os dois acertaram, deram vitória para o Atlético. Fluminense e Bahia deu Fluminense, os dois também acertaram. Curitiba e Palmeiras, o Vitor ganhou porque deu empate, foi 1-1. O Juca não acerta nada sozinho? Só Grã-Bretanha e Brasil, por enquanto. Tá, Vamos lá. É o Deus da bola de cristal protegendo o Juca, viu? Vamos lá. Atlético Goianiense e Figueirense, o Juca acertou sozinho dessa vez. Estava empatado até quase o finalzinho do jogo, mas vamos O lá. Atlético, Vasco e Santos, os dois apostaram no Vasco e deu Vasco 2-0. Sport e Atlético Mineiro, os dois apostaram no empate, deu Atlético, ninguém acertou. E esse é um erro grave nosso, quando você vê a diferença das equipes, quando você vê como elas jogaram, aqui tem o grande erro. Vocês não estavam nem prestando atenção na hora que vocês votaram nesse, é isso? Não, você quer dizer? tava, mas achei que o Sport em casa fosse conseguir complicar mais a vida do Galo. Corinthians e Portuguesa deu empate, os dois tinham apostado no Corinthians. Palmeiras e Náutico deu Palmeiras, ponto para Juca Kfouri. Inter e Atlético deu Internacional, os dois acertaram. Cruzeiro e Flamengo, ninguém acertou, foi 1-0 para o Cruzeiro. Figueirense e São Paulo, 2-0 para o São Paulo, também ninguém acertou. Botafogo e Grêmio, ninguém acertou. Lembrando também. só uma Ninguém coisa. mais acertou aqui. Não, é importante que a gente... Cruzeiro e Flamengo, o Juca aposta no Flamengo. O Cruzeiro ganhou, eu apostei no empate, eu fiquei mais perto. Figueirense e São Paulo, o Juca apostou em quem? Figueirense, Vini, eu apostei no empate, eu fiquei mais perto. Não é acertar, Não, cara. é só para as pessoas terem noção. Desculpa. Tá, tudo bem, vamos lá. Sim, senhora. Desculpa, mas... Sim, senhora, cara, sim, senhora, sim, senhora. Futebol é bola na rede, né? Sim, senhora. Onde eu parei, Botafogo e Grêmio, os dois votaram Botafogo e deu Grêmio. Ponte Preta e Fluminense, 2-1 para o Fluminense. Juca acertou, foi aí que deu a diferença. Até agora estava 10-10. Gol do Fluminense no finalzinho. Tá vendo? Você vê como é que é? É o Deus da bola de cristal. Eu aposto no Fluminense. Nesse momento, minha aposta pode mudar para ser campeão brasileiro, mas o Fluminense ajuda o Juca. Tá vendo?
Bahia e Curitiba, deu Bahia, os dois tinham apostado no Bahia e deu empate. Bahia Aliás, o chegou único 2 a empate 0. dessa rodada, né? Aí abriu 2-0 e você deu empate. Vamos lá, gente, agora nas apostas, eu que farei as honras aqui de Juca Kfouri. Priscila Kfouri. Vamos ver se eu vou dar sorte ou azar. Vamos depois para as Olimpíadas, porque a gente vai falar do Rafael no finalzinho que machucou. Tá bem. Vamos começar pelo Brasileirão. Ponte Preta Esporte. Ponte. Eu também vou na Ponte. Figueirense e Internacional. Sabe que normalmente o Juca aposta primeiro e eu depois, né? Porque ele manda. Quer que eu faço? Pode Inter. fazer, você é o Kfouri hoje. Inter. Inter. É que você quer ir na cola, né? Vasco e Botafogo, eu vou no Botafogo. Empate. Eu vou torcer pro Sidão fazer o primeiro gol dele, desencantar. Náutico e Curitiba, Náutico. Náutico. Corinthians e Cruzeiro, Corinthians. Então, Corinthians seria a aposta óbvia. Agora, o Cruzeiro jogando fora de casa, sabe se defender, tem um bom contragolpe. O Corinthians está oscilando ainda depois da Libertadores, o que é normal, porque... Aí ele volta em outra coisa, perde e não sabe por quê. Não, assim, vai lá, Binei, vai lá. Só para fazer uma coisa que as pessoas precisam entender. Do mesmo jeito que o torcedor do Corinthians tinha muito mais tesão nos jogos da Libertadores do que tem agora no Brasileiro, depois da conquista do torneio continental, isso também funciona com os atletas. O atleta pode se dedicar, se concentrar, mas tem aquela coisa natural do ambiente E agora que também contagia. está batendo cansaço, né? Que eles devem estar um pouco mais Sim, cansados, vamos sim. combinar. Então, tem essa coisa do ambiente que contagia, então não dá para esperar do Corinthians exatamente a mesma pegada de antes. O Cruzeiro costuma complicar o Corinthians. Assim, jogando fora de casa, algumas vezes já aconteceu isso. E tem feito jogos bem difíceis. Eu até acho que o Corinthians vai ganhar, mas meu palpite é um empate. Tá ótimo. Volto no empate. Grêmio e Fluminense, agora eu vou no empate. Bom jogo esse. Então, o Grêmio ganhou os últimos 3 jogos, está com o meio campo forte, parece que o time se acertou. Jogando em casa tem uma dificuldade, precisa sair mais para o jogo e deixa espaço. O Fluminense tem a melhor defesa do Brasileirão por enquanto, sofreu apenas 7 gols. A outra defesa boa é a do Galo, que tomou apenas 8. Vou no empate. Atlético Goianiense e São Paulo, eu vou no Atlético. Vou no São Paulo. Flamengo e Portuguesa. Com pesar, eu vou na Portuguesa. Flamengo. Palmeiras e Bahia, vou no empate de novo. Palmeiras. Atlético Mineiro e Santos, vou no Atlético. Galo. Inter e Vasco, vou no Vasco. Jogo difícil. E esse é jogão também. Jogo 2 bons complicado. jogos por enquanto, hein? Vou no Inter. Curitiba e Grêmio, Grêmio. Curitiba não tá essa Coca-Cola toda, Curitiba né? não se achou. Depois da Copa do Brasil, tem elenco limitado. Precisa somar pontos, porque está aí à beira de entrar na zona do rebaixamento. E mesmo o número tem 9 pontos da Copa Portuguesa, só que ganha no critério de desempate. Vou no empate aqui. Botafogo e Figueirense, vou Glorioso. de novo no Sidão. Glorioso, Sidão. Fluminense e Atlético Mineiro, Flu. Que pedreira. Esse vai Que ser jogão pedreira. também. Tem uns jogos bons essa Fluminense. semana, hein? Fluminense. Ai, São Paulo e Flamengo. Flamengo, óbvio. Quer fazer uma... Apesar da gente ser... A gente pode fazer um acordo aqui. Eu tenho com muita dor no coração dizer que sei que somos fregueses. A gente pode fazer um acordo. Mas... Se o São Paulo Gente, ganhar Flamengo. se o São Paulo ganhar do Flamengo... Eu vou no jogo só pra não perder. Não. Nunca vi Flamengo perder em estádio. Eu quero Vou no fazer estádio só pra ver. Nós podemos jantar domingo à noite nós dois. Não Se o São Paulo ganhar do Flamengo, eu pago o jantar. Se o Flamengo ganhar do São Paulo, você paga o jantar e eu pago o vinho. Eu não posso. Sabe que não, por quê? Priscila? Porque começa as Olimpíadas e a gente vai trabalhar direto. Porque aqui não tem essa não de parar pra jantar e tomar vinhozinho. Se eu fosse né, Juca gente? Kfouri, você conseguiria a liberação. Vou postar no São Paulo contra o Flamengo. E eu vou no Flamengo, obviamente. Acho que vou Perdi jantar. pro Morumbi, porque nunca vi o Flamengo perder. Eu assistindo um jogo no estádio, nunca vi o Flamengo perder, acho que eu vou só pra isso. Aliás, se você quiser também, a gente pode manter a aposta. Afinal, eu tô representando o Juca. Aí você vai ter que jantar com o Juca quando ele voltar. Não, é com você. Com o Juca pagando não. vinho e tudo. Com o Juca não. Com o Juca não. Ó, vamos lá. Esporte Atlético Goianiense, vão no esporte. Vou no esporte também. Bahia e Corinthians. Corinthians. Santos e Ponte Preta, acho que mesmo incompleta, Santos vai ganhar da Ponte. Santos.
Está jogando nada o Santos. Cruzeiro e Palmeiras, também um jogo ok. Empate. Eu vou no Palmeiras. E Portuguesa e Náutico? Portuguesa, novamente, votei 2 vezes na Portuguesa. Empate. Para terminar, faltam só 5 minutos. No início aqui o Bini falou, vou aproveitar para falar que eu não falo quando o Juca está aqui. E eu, que sou mulher, falo muito. Só quero deixar registrado. Rafael se machucou hoje, durante o treino. Pode ser que seja cortado das Olimpíadas, vai fazer uns exames de ressonância magnética. A gente esqueceu de votar nos jogos das Olimpíadas. Você que está coordenando, eu só Pois cumpro ordens. Agora que eu vi a estreia, mas vamos falando, a gente já aproveita e faz esse bola de cristal. Então vamos fazer a bola de cristal. Vamos se organizar. Brasil e Egito, estreia da seleção masculina, quinta-feira, 3h45 da tarde. Brasil. Eu vou apostar no Brasil. Eu não conheço dificuldades, essas seleções de jovens desses países que a gente não está acostumado a ver os campeonatos. Eu não conheço os adversários assim do Brasil bem. Né? Fico aqui um pouco perdido, mas pela tradição, pela história, pelo Neymar, pelo Hulk, pelo Lucas, pelas equipes que tem, pelo Oscar. O Brasil tem ali pela uma seleção. Torcida que a gente faz. O Brasil tem aí uma seleção para disputar o título. Não sei se vai ser campeão. Uma coisa que eu questiono muito é realmente se você for no psicólogo, ele vai, por exemplo, um dia te mostrar a diferença entre aquilo que você deseja e aquilo que você quer. Você acha que ele só quer? A diferença entre você ter fome e ter gula. Eu não sei se essa medalha de ouro é tão importante para o futebol brasileiro assim. Sério mesmo, eu questiono muito isso. Eu não sei se as pessoas fazem tanta questão quanto a gente vê e ouve, de verdade, de ver o Brasil campeão da Olimpíada, a medalha de ouro. Eu acho que a medalha de ouro do Brasil é muito importante na Olimpíada. No basquete seria assim, eu saio de joelho aqui. Saio de joelho. É importante no judô, adoro, ginástica, natação. Eu gosto muito mais de Olimpíada que de Copa do Mundo, apesar de gostar mais de futebol do que de todos os outros esportes juntos. Agora, o futebol olímpico, medalha de ouro hoje em dia, por exemplo, na Europa, um jogador que faz uma grande Olimpíada, ele não sai valorizado. Ele não aumenta o mercado dele na Europa. Não é... Sabe, a Olimpíada, o torneio de futebol olímpico é um torneio meio... Mas é só porque o Brasil é bom, sempre o melhor time e é o único título que falta. Não, só o Brasil isso. não é sempre o melhor time. O Brasil teve mais vezes o melhor time. Pois é, mas assim, sempre tem essa aura que o Brasil é sempre o melhor e não sei o quê, mas... Quer que eu dê um exemplo? Se eu chegar agora para o torcedor e perguntar, você sabe quem são as seleções campeãs do mundo? Ele vai falar todas. Vai falar todas. França, Espanha, Inglaterra, Itália, ele vai falar todas. Uruguai, Argentina... Pergunta se eles sabem quem são os campeões olímpicos. Ninguém sabe. Você sabe, por exemplo, se eu chegar aqui no estúdio e perguntar qual é a seleção que mais vezes ganhou a Olimpíada, eu duvido que alguém saiba. Ninguém sabe? sabe. É Hungria. Enorme, cheio de gente. É Hungria. É Hungria tricampeã olímpica. Ou seja, essa medalha de ouro olímpica, ela é do futebol... Você está falando que não vale nada. Não vale nada, não. Mas ela tem o valor do Campeonato Paulista. Ela é muito menos importante do que dizem. Olha só, faltam 2 minutos. Vendendo, mas vamos lá. Brasil no masculino, no feminino. Brasil... Belarus, nem sei que lugar é. Belarus. Gente, Belarus. Eu vou apostar no Brasil em ambas. Ambos os jogos. Ambos os jogos. Brasil, Egito, Brasil e Belarus. Muito bem. Então vamos falar rapidinho do Rafael, que tem só 1 minuto para a gente encerrar. Ele se machucou, vai fazer exames para ver se ele vai mesmo ser cortado ou não. Hoje, o neto da Fiorentina é o goleiro reserva. Caso o Rafael seja efetivamente cortado, o Gabriel do Milan, que é o terceiro goleiro que está lá na Inglaterra, mas não está inscrito ainda nas Olimpíadas, entra como reserva e o Neto assume. É um problema? É um problema. Eu acho que o Rafael, dos goleiros jovens do Brasil, o melhor. O goleiro tem potencial para ser titular de seleção brasileira principal no futuro. Costuma jogar muito bem as partidas decisivas, como a gente viu no título da Libertadores do Santos. E ali... acho que é um grande problema, mas é um problema. A ausência do Rafael, eu espero que se recupere. É um cara que pode fazer a diferença em alguns momentos. Aliás, vou fazer um adendo aqui, essa ressonância vai determinar não só se ele é cortado de vez ou se ele, de repente, não joga na estreia, mas consegue se recuperar aí durante a competição, então permanece lá. O Mano tem uma decisão importante a tomar nesses próximos dias. É a decisão do médico, aí, né, no caso. Do médico e do Mano. Se for por causa do machucado, Mano, que como eu sempre gosto de dizer, segundo o que se fala nos corredores da CBF, deve deixar, ou deve ser demitido da seleção brasileira após a Olimpíada. Acho que se ganhar às vezes isso muda, mas deve ser demitido,
O favorito para assumir a seleção brasileira é Muricy Ramalho. E o outro nome que José Maria Marim aprecia muito é o de Luiz Felipe Scolari. Vamos aguardar então as Olimpíadas. Semana que vem, quem vai estar aqui com o Vitor Birner é Cláudio Prandoni, nosso amigo de UOL Jogos, vai participar. Palmeirense, Prandoni? Não, ele é santista doente. Prandoni, desculpe. Já vou te contar. Desculpe, já começamos bem. Viu? Ele vai participar do Tabelinha durante todas essas Olimpíadas. Juca Kfouri deve aparecer de vez em quando. E eu também, né? Quem sabe? Juca Kfouri, você conta o horário agora, 4 ou 5 horas a mais lá. 5 horas a mais. Ou seja, são quase 4 horas, lá são 8 e pouco da noite. Tá jantando, tomando Só não entra no programa se for preguiçoso. Faço questão da presença de Juca Kfouri semana que vem. E se não comparecer, digo à direção do UOL, demita Juca Kfouri e mantenha Priscila comigo. É isso aí. Gente, vamos colocar o xizinho no nome do Juca. Isso. Até a próxima semana. Valeu. Tchau. Valeu.